Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que sejam muito bem. Como vocês perceberam no título e na thumbnail, sim, depois de muito tempo irei voltar a falar do primeiro Doctor aqui no canal. E em especial vamos falar da temporada de estreia de Doctor Who, da primeira temporada da série clássica. Em cima daquele mesmo molde que vocês já conhecem aqui das análises, analisando arco por arco. Lembrando que tudo que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião em cima das experiências que tive com os arcos listados. Você tem total direito de discordar, como de concordar também, fique à vontade. É como sempre digo, sempre é importante estar respeitando a opinião e o gosto de cada um, beleza? Bora lá então, começar a falar do primeiro arco, do primeiro episódio de Doctor Who que foi transmitido no dia 23 de novembro de 1963. O ponto inicial de tudo, chamado Unearthly Child. Aqui temos a apresentação do conceito inicial da série. Conhecemos a TARDIS, o Doctor e seus companheiros. É curioso como sua primeira parte entrega excepcionalmente muito bem o que um episódio piloto requer, mas por outro lado, por mais icônico e histórico que seja, suas partes seguintes deixam um pouco a desejar. Não é algo que deve se considerar como ruim, claro que não, mas sim uma trama bem simples seguindo apenas uma única direção, caminhando bem devagar. Aliás, essa é uma das principais características dessa temporada de estreia, que podem até te causar um soninho, não porque é algo tediante ou ruim, é mais pelo andamento devagar mesmo, que muitas das vezes deixa entender que seus plots são bem curtos, mas precisaram ser esticados, acredito por motivos de quantidade de partes que eram necessárias para preencher a programação dos canais da BBC. Falando de seu plot, em seu piloto conhecemos 2 professores e uma criança que com o tempo muito provavelmente vão conquistar um espaço em seu coração. De verdade, tenho quase certeza que esse trio inicial ocupa a primeira colocação dos meus companions favoritos, do meu ranking de companions favoritos. É muito interessante essa coisa que o primeiro TARDIS Team devia ser uma espécie de uma família, né? Tendo o Ian como pai, né? O tripulante que sempre se arrisca pelos outros, se sacrifica por eles, né? O protetor da família, a Bárbara como uma mãe, né? Sempre auxiliando a criança, no caso a Susan, dando conselhos, que também não mostra fragilidade, né? Tem os seus momentos de bravura também, se colocando em risco, como uma mãe protetora realmente age, né? E por fim temos o Doctor, que tem um papel do avô sábio, né? O experiente, a pessoa que na maioria das vezes tem mais razão, né? E Unearthly Child, eu acho que o mais notável é o conceito sendo apresentado inicialmente. É claro que nos deparamos com cenas marcantes e pesadas nas partes seguintes, né? Como a caverna de crânios, o Doctor sendo impedido pelos seus companions a matar a sangue frio um dos primatas, e os viajantes da TARDIS ensinando novamente aos humanos como se faz fogo. Vemos que teve uma mãozinha do Doctor e seus companions aí nesse acontecimento histórico. Por mais é isso, antes de prosseguir, eu preciso deixar bem claro que esse arco tem um lugar muito especial no meu coração. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi, que me apaixonei, e a partir daí não quis mais parar de assistir o Classic Who, tanto é que eu assisto até hoje e pego vários arcos para reassistir. Mesmo com todo esse carinho, eu reconheço que a partir de sua segunda parte, as coisas começam a ficar mais arrastadas para o roteiro, né? Trazendo algo não tão brilhante ou incrível assim. Tá pegando fogo, bicho! Seguindo então, já conhecemos Ian, Bárbara e Susan, conhecemos a TARDIS e o primeiro Doctor. Agora, no segundo arco, temos o primeiro encontro do Doctor com um de seus maiores inimigos, os Daleks. Isso mesmo. Vamos falar de The Daleks. Skaro é nos apresentado pela primeira vez em um cenário onde 2 espécies estão divididas. Os Taus em um número menor e, obviamente, né, os Daleks. Suas 3 primeiras partes são extremamente interessantes. Dificilmente você não vai ficar preso e apreensível com toda a situação. Logo em seu primeiro encontro com o Time Lord já sentimos aquele peso dos Daleks, né, de serem uma das criaturas mais mortais e cruéis de todo o universo. E tem todo aquele lance dos viajantes estarem sofrendo com a alta radiação do planeta, o mistério da floresta, tudo é muito bem entregue, tudo é muito interessante. Mas, lembra de quando eu disse que nessa temporada existe um problema de arrastar os seus roteiros? Então, meus amigos, posso dizer com toda certeza que esse arco foi o mais prejudicado por isso. Pois mais ou menos a partir ali da parte 4, vemos novamente uma história com
um plot bem simples, com objetivos bem claros e bem previsíveis até, seguindo em linha reta, com seus eventos sendo arrastados e esticados de forma exagerada. Existe uma demora gigantesca para os personagens efetuarem certas atividades, uma delas, por exemplo, quando os personagens precisam pular, passar por um penhasco com a corda, isso demora quase que uma parte inteira, quase 20 minutos, 25 minutos inteira. Também na parte 5 temos quase todos os minutos gastos em diálogos, confusões, para só depois de muito tempo começarem a aplicar os seus planos. Em suma, esse arco é sim icônico e histórico em suas primeiras partes, mas é impossível não notar que a história se perde em uma lentidão bem entediante de eventos arrastados, que não leva a fins tão significantes assim, tão empolgantes. Seguindo, agora temos o curto e genial The Age of Destruction. Escrito às pressas e com uma limitação de cenário, o terceiro arco consegue, com tão pouco em mãos, transformar em algo grandioso. Temos uma história que se passa inteiramente na TARDIS, tendo como consequência final fazer o chamado acerto de contas em relação ao desentendimento entre os viajantes da Caixa Azul. Uma falha que pode se suspeitar como proposital, tramada pela própria TARDIS, acaba prendendo os 4 personagens que ainda não se entendem em um lugar confinado, que claro, é a própria TARDIS. Em um curto tempo temos cenas bem notáveis aqui, como a Susan tendo um comportamento maluco após ser consumida pela energia da TARDIS, momentos de intrigas bem pesadas entre os Companions e o Doctor, te fazendo a crer que nunca mais um iria olhar na cara do outro, se resultando em um final muito satisfatório, dando um enorme sinal de que os viajantes estão começando a ter confiança entre eles. Não há muito mais o que dizer de The Age of Destruction. Eu acho que está longe de ser uma história tanto faz, tanto fez, como eu vi em algumas críticas, né, por aí, e também está muito longe de ser um arco ruim. Agora vamos para Marco Polo. Já começo dizendo uma frase que sempre cito quando Marco Polo é colocado em pauta, que é a seguinte: se um dia esse arco for encontrado ou for feita uma animação para ele, as pessoas de fato vão reconhecer o quão bom, o quão incrível é esse arco. Sim, é necessário muita paciência para encarar uma recon de 7 partes, principalmente para os iniciantes, que se trata de uma primeira experiência com as recons. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu tive a mesma impressão da grande maioria das pessoas, de algo muito longo e cansativo. Mas pegando para reassistir com mais atenção, posso dizer que, é claro, isso na minha opinião, esse arco, se não é mas com certeza está entre os 3 melhores arcos dessa primeira temporada. Começando pelo seu maior trunfo, a produção. Diante da situação onde o baixíssimo orçamento dificultava a execução de inúmeros recursos na produção inicial da série, tendo um estúdio com o tamanho equivalente de um simples quarto de solteiro para gravar as cenas, muito pequeno, mesmo em meio a essas dificuldades e limitações, só pelas imagens das recons, principalmente na versão colorida, pode-se enxergar o quanto os responsáveis pela produção de Marco Polo literalmente tiraram leite de pedra. Os trajes de cada personagem são muito lindos, cheio de cores e detalhes. O mesmo cabe aos cenários, que aparentemente parecem serem muito bem feitos. E os pontos positivos de Marco Polo não fica só por aí. Na minha opinião, esse arco possui um dos melhores roteiros de toda a era Hartnell. Vemos os viajantes da TARDIS a bordo da caravana de Marco Polo, que segue seu rumo em concluir 2 objetivos. O primeiro objetivo é acompanhar o chefe de guerra mongol chamado Tegana, e o segundo objetivo é levar a jovem Pinchot até o seu noivo. Por curiosidade, um noivo que ela nunca viu na vida e que possui 75 anos. Enquanto avançamos na caravana, nos deparamos com diversas localidades da China, como a planície de Pamir, eu acho que é assim que se pronuncia, perdão se estiver errado, o deserto de Gobi, Katai e Pequim, tendo de background uma narração de Marco Polo relatando em seu diário pessoal toda a viagem, com direito a um mapa na tela. É incrível como o esquecido escritor, infelizmente esquecido, John Le Carrotti, tem um enorme capricho em seus roteiros, tendo planejado e aplicado muito bem a ação do vilão, e a dificuldade de ser desmascarado. Você adquire uma raiva pelo Tegana, assim, de ferver somente, tá ligado? E por fim, o arco fecha com reviravoltas bem empolgantes, com direito a uma luta de espadas que aparenta ser bem dramática, mas infelizmente não podemos ver, toda a ação em vídeo. Temos que ficar só pelas imagens mesmo, visualizando as imagens e imaginando. Mas é isso, sem dúvidas pra mim, Marco Polo é um arco muito subestimado, que eu espero muito que um dia as pessoas reconheçam o seu real valor. Seguindo então, agora vamos falar de The Key of Marinus, ou Marinos,
ou marinos? Novamente estamos diante de mais um arco que apresenta um plot simples, que segue uma linha reta em seus objetivos. Porém, existe um enorme diferencial aqui, que é a sua excelente e muito bem executada distribuição de personagens. Um trunfo muito pouco visto até mesmo em outros arcos da série clássica. Vemos os Companions se dividindo em grupos, cada um deles passando por situações diferentes em busca das chaves de marinos, tendo o Ian novamente como o personagem que mais sofre. O interessante é como essas transições de situações dão uma enorme pinta de que são histórias soltas e diferentes, o único fator de continuidade são as chaves sendo encontradas. E você só tem uma dimensão do quanto isso foi muito bem bolado e aplicado quando existe o reencontro entre os personagens que foram divididos. Do início até a parte do julgamento, pode ter certeza que você estará diante de um arco muito passatempo, né, muito descontraído e tipo gostoso assim de se assistir. Mas chegando nas partes finais, temos um julgamento que particularmente acho que esse é o ponto fraco desse arco. Vemos todo um desenrolar sendo esticado e arrastado, sei lá, fica um negócio muito boring, fica só tipo lá, os caras julgando e falando não, eu protesto e é isso. Mas ao todo, esse arco apresenta uma história bem legal, assim, bem descontraída, sabe, bem passatempo mesmo de se acompanhar. Você nem nota o tempo passar, tipo, é bem rapidinho, assim. Acho que você só vai notar mesmo nas partes do julgamento, assim, que, sei lá, pelo menos pra mim, sabe? Como ousa! E agora vamos para o adorado The Aztecs. Muito provavelmente esse pra mim é o melhor arco da temporada de estreia de Doctor Who, onde temos pela primeira vez um Companion pretendendo modificar pontos fixos históricos, entrando em um enorme dilema do que seria o certo a se fazer. Pensando bem, no decorrer da história teve muito disso, né? Se muitas coisas não tivessem dado errado, talvez não teríamos a resultante de hoje, né? Ou as coisas de hoje, ou muito provavelmente seria tudo diferente. O mesmo vale para fazer o certo, né? Sendo acusada de ser uma deusa azteca, aqui temos a Bárbara nos holofotes, tendo o poder de tomar as decisões mais importantes para o decorrer da trama. Enquanto o Ian, mais uma vez, fica com a parte da bravura, ou melhor dizendo, na parte de sair na mão com os outros caras, mano. Quero te encher de porrada. E assim como o Marco Polo, The Aztecs também deve ganhar seus créditos no quesito de produção, pois em cima de uma grande limitação, que eu já comentei anteriormente, né, para reproduzir suas histórias, foram entregues excelentes figurinos, pinturas de background, detalhes nas paredes, as maquiagens, os artefatos, é tudo muito bem representado na tela, de fato você fica imerso na parada. E um outro detalhe, que pra mim não tem muita importância assim, é o Doctor acidentalmente noivando com uma nativa. O interessante é ver todo o lado mais coração mole do primeiro Doctor, que até então só tínhamos visto um pouco desse lado no final do The Age of Destruction, né, o terceiro arco dessa temporada. Enfim, o esquecido escritor, né, infelizmente, John Le Carrotti novamente acerta em cheio em todos os pontos apresentados. Roteiro, passo a passo de sua trama, a distribuição dos personagens, o desenrolar de tudo, a interligação das situações chegando a um ponto final. Em resumo, não seria um exagero alguém intitular e dizer que The Aztecs é o melhor arco dessa temporada. É o Homem-Galinha! Agora vamos falar de The Sensorites, ou The Sensorites, né, como o negado costuma chamar. Esse é um arco que não agrada muita gente, mas é claro que não tem como negar que sua história é muito arrastada, né? Tipo, chega a quase ser do nível de The Daleks. O diferencial é que o segundo arco da primeira temporada te gera um quê de interesse, né? Obviamente pelo fato de ser a primeira aparição dos Daleks na série. Particularmente, eu gosto desse arco, acho bem ok, mas se eu disser a vocês que eu tenho como costume pegar The Sensorites pra reassistir com bastante frequência, assim, com uma frequência grande, e eu vou claramente estar mentindo pra vocês. Esses que eu não pego, não. Estou sabendo que você está mentindo. A partir da sua parte 3, as problemáticas que se encontram dentro de seu plot são muito esticadas, criando uma enorme possibilidade do espectador cair no cansaço, dar aquele famoso soninho. Mas vamos lá, vamos pôr na mesa o que The Sensorites nos apresenta, nos entrega. Conhecemos, obviamente, os Sensorites, que já é revelado pelo Russell T. Davies. Sense-Sphere, o planeta dos Sensorites, né, é um planeta vizinho do Wood-Sphere, o planeta dos Woods, né? Ambas as criaturas também possuem muitas semelhanças. Uma delas é o contato desse poder telepático, né? Essa coisa de ter esse poder por telepatia, né? De ter essa coisa telepática, vocês entenderam? Além dessa semelhança com os Woods,
temos toda uma mensagem por trás do plot. O sentimento xenofóbico vindo de alguns dos Sensorites, as criaturas têm como costume enxergar qualquer ser humano como uma ameaça à Sensosphere, né, ao planeta deles, e de fato era mesmo uma ameaça, comprovada após descobrirmos que na verdade os humanos que estavam envenenando a água, né, de alguns distritos do planeta, tudo pelo interesse em ganhar dinheiro com a extração de metais que se encontravam lá no planeta. Assim é criada uma enorme reflexão de que às vezes os verdadeiros monstros, em diversas situações, né, somos nós mesmos, os seres humanos. Em resumo, como eu já disse, é um arco que eu quase nunca revisito. Não acho ele ruim ou terrível, apenas uma boa história e nada além disso. Mas que ele poderia ser muito menos arrastado? Ah, isso sim. Não faz diferença. Agora, fechando a temporada, temos The Reign of Terror. Mais um arco histórico para a conta dessa temporada e para a conta da era do primeiro Doctor, né? Que tem bastante arcos históricos. Temos o Doctor e seus companheiros em meio a um período da Revolução Francesa chamado de Reino do Terror, né? Um momento ali, um período mais brutal, podemos dizer assim, mas sem entrar em detalhes, né? Sobre isso e falando mais do arco em si, para não ficar algo didático meio chato. Mais uma vez, os grandes créditos vão para a produção do arco, que se não me engano, essa foi a primeira história a ser gravada em um estúdio maior. Posso estar enganado, não me lembro muito bem, tendo notícia que a série seria renovada para uma segunda temporada, né? Então, novos requisitos foram atendidos. Para aqueles que dizem que o Doctor do Heart não é um dos mais sem graças e tem pouca mão nas coisas, pouco protagonismo nas problemáticas, essa história é um grande tapa na cara dessas desastrosas palavras dirigidas ao primeiro Doctor. Vemos uma das melhores atuações do ator sendo inserido na história, carregando uma total importância em cima de uma ótima trajetória na linha de eventos de The Reign of Terror. E também, mais uma vez, temos os Companions sendo muito bem distribuídos, com subplots bem interessantes que naturalmente recheiam cada minuto deste arco. É algo até, podemos dizer assim, de costume dessa era, os roteiristas e os escritores acertarem a mão nos três acompanhantes, né, em suas histórias. E é claro, também temos inúmeras figuras históricas aqui sendo muito bem representadas, como o Robespierre, eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Eu não sou fluente em francês, né? Jean-Pierre e nada mais nada menos que Napoleão Bonaparte. Falando rapidamente das animações feitas para as partes 4 e 5, particularmente eu não sou um grande fã, desde os traços e até mesmo esse tom sépia não me agrada muito. A movimentação dos personagens são bem esquisitas. Claro, não é uma animação ruim, claro que não, né? Mas está longe de estar entre as melhores, na minha opinião, e está longe de estar entre as minhas favoritas. Em resumo, The Reign of Terror é um encerramento perfeito para a ótima primeira temporada do Classic Who, fechando com chave de ouro com um arco imperdível do início ao fim. Bom, agora abrindo um espaço aqui para falar rapidamente um pouco dos três primeiros Companions de Doctor Who. Eu já declarei inúmeras vezes aqui no canal que provavelmente o primeiro TARDIS Team, seja ele com a Susan como terceira integrante, ou seja ele como a Vicky como a terceira integrante. É muito provável que eles estejam na primeira posição do meu ranking de Companions favoritos de toda a série. É muito interessante todo o conceito por trás dos personagens, de toda a ideia dos produtores, que era para ser uma espécie de família, como eu já disse anteriormente, né? E vemos cada um deles correspondendo a essa função muito bem, né? O Ian é a pessoa que sempre está à frente, se for preciso passar por dificuldades, sair na mão com alguém, se colocar à disposição para realizar essas tarefas mais pesadas, ele sempre tomará uma atitude para fazer isso. A Bárbara é a mãezona mesmo, né? Tem todo aquele apego com as pessoas, aquela coisa do conselho a ser dado, e ela não deixa de mostrar bravura também, né? Ela tem um protagonismo, como por exemplo em The Aztecs, né? Como citamos anteriormente. Já a Susan tem o papel da criança, né? Goste dela ou não, é a personagem dos apuros, que sempre precisa de alguém para apoiá-la, para salvá-la, e precisa receber alguns conselhos. E eu não consigo odiar a Susan, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta dela, eu entendo também o porquê que não gostam, mas eu tenho o mesmo carinho que o Doctor tem por ela. Tipo, sério, a Susan pra mim é... E falando ao todo, sinceramente, eu acho que não tem um outro grupo de Companions que funciona tão bem, que sempre esteve muito bem inserido nas histórias como o Ian, Bárbara e Susan. Talvez Amy e Rory, né? Mas tem umas histórias assim, tipo, no início ali da sétima temporada, na primeira parte da sétima temporada, podemos dizer assim, né? Tem umas histórias ali que eles estão meio assim, né? E cada um deles, né? Ian, Bárbara e Susan tem um propósito, né? Um papel bem encaixado, são muito bem encaixados na grande maioria dos arcos. Em resumo, o primeiro TARDIS Team certamente está entre os meus 3 Companions favoritos no meu ranking
de companions. Bom, é isso. Esse foi um vídeo inteiramente especial sobre a primeira temporada de Doctor Who. Agora eu quero saber o que você acha dessa temporada, o que você acha dos arcos que compõem essa temporada. Responde aí nos comentários que eu vou querer muito saber, vou querer muito ler. É isso então, se você gostou, por favor, deixe o seu like que me ajuda muito, cara. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos. É isso então, falou pessoal, vou indo nessa, até um próximo vídeo. Yeah!